noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Agradeço as palavras carinhosas do reverendo Gerson. A gente tem uma história. A gente tem uma história. Então, quando a gente fala um do outro, assim, é meio complicado, né? Nós entramos junto no seminário e conseguimos concluir, eu, ele, mais dois, numa turma de 40. Fomos 4 em 40, né? Que nós conseguimos concluir. Então, isso marcou a nossa história, né? A gente começou e terminou junto, nos formamos juntos e mantemos uma amizade, porque pela relação, pela afinidade e pela identificação que nós temos em termos ministeriais, desde o começo. Uma coisa que sempre chamou a atenção no seminário, e é acerca do Gerson, então, né, seminarista, é uma pessoa muito crente, muito piedosa. Isso marcou a nossa, foi um exemplo, sempre foi para mim até hoje. Ele é um exemplo para mim, né, de uma pessoa muito, muito cristã, muito crente, muito convicta, muito firmada nas Escrituras, e sempre não é à toa que está aqui com vocês há tantos anos, sendo uma bênção como pastor, não é verdade? Bênção. Ele é uma inspiração para a gente. Infelizmente, os demais colegas que se formaram conosco não permaneceram assim tão firmes em termos, né, de convicção teológica e mesmo com a igreja, infelizmente. Mas graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida do Gerson e pela essa igreja amada que tem cuidado dele, com certeza tem cuidado dele, e ele tem cuidado de vocês todos esses anos. Amém? Deus abençoe vocês ricamente. E é um privilégio estar aqui. Realmente faz muito tempo. O irmão lá atrás falou que lembra de mim, né? Que memória boa, viu? Né? Eu não consigo nem lembrar a ocasião exatamente. O irmão lembra. Que bênção, né? Que bênção. Então é um privilégio estar aqui. Conseguimos dar certo a data. E um desafio muito grande. Ele me passou um tema. Vou tentar desenvolver, com a graça de Deus, dentro daquilo que foi solicitado pelo pastor Gerson, os desafios contemporâneos da família. Tentar abordar isso, né? Vamos, com a graça de Deus, trabalhar um pouco esse tema que Deus fala no nosso coração através da sua palavra. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, um texto inicial, lá em Gênesis capítulo 1. O irmão citou o pastor anterior, né? Ele deve ter feito uma exposição bem legal, né? Do Gênesis capítulo 1. Eu não vou fazer a exposição de Gênesis 1, não fique preocupado. Apenas é um texto básico, porque vou citar muitos outros textos no decorrer do nosso estudo. Esse é apenas o texto inicial. Gênesis 1, 27 e 28. Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, queremos agradecer ao Senhor por essa noite tão abençoada. Nós já fomos tão edificados, Senhor, com os hinos cantados pelo nosso irmão Cristiano, hinos que falaram ao nosso coração, que nos confortaram, que nos dão a segurança e a certeza de que o Senhor cuida de nós. O Senhor sempre está conosco, o Senhor é o nosso Deus. Por isso não tememos, porque temos o Senhor, Criador dos céus e da terra, governador de tudo que existe. E por isso te agradecemos por cada irmão que o Senhor trouxe na tua casa nesta noite. Porque ninguém veio por acaso,
Todos viemos de acordo com a providência soberana do Senhor. Cremos nisso, Pai, e queremos que o Senhor tenha um recado a cada um de nós. E esse recado vem do Senhor mesmo, através da palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe cada casa, cada família, cada casal desta igreja, Jesus. Tenha misericórdia. Visita-os com tua graça, fortalece a sua fé, ó Deus, e livra do mal cada lar que compõe essa comunidade. Fala ao nosso coração, ilumina, Senhor, as nossas vidas e fortalece o nosso casamento, o nosso lar em Cristo Jesus. E é em nome dele que oramos. Amém, Senhor. Amém. Amados irmãos, o casamento é uma verdadeira instituição divina. Divina. O casamento, a família é de Deus. Ele foi idealizado, instituído pelo próprio Deus no 6º dia da criação. Foi Deus mesmo que criou. A criação do homem, como todos sabemos, foi o ponto principal da obra da criação. O homem é um ser distinto, desde a sua origem. Não se compara a nenhum outro ser. Nenhum outro ser. Este ser é inteligente, como o homem, ou aquele ser de uma linhagem próxima do ser humano. Isso não existe. Isso não subentende um Criador e a original obra de Deus no ser humano. Ele traz a imagem e a semelhança do Criador. Nenhum outro ser tem isso. Isso significa que ele é inteligente, tem a capacidade de criar, trabalhar, imaginar e se relacionar com Deus, com o próximo e com a própria criação. Portanto, meus irmãos, o casamento, ele não foi inventado pelo homem, ele não é um construto social, não foi construído pelo ser humano, não é um processo evolutivo, não é uma mera questão biológica também. Ele foi planejado e executado por Deus. Por isso que é sagrado. Por isso que é especial, é divino. 2 seres fisicamente distintos, homem e mulher, assim fez Deus, perfeitamente ajustados para experimentar o amor conjugal e gerar filhos. Obra perfeita de Deus. Coisa linda. Casamento é sagrado. Nós somos crentes. Nós somos crentes. Nós temos que entender assim. A base, a nossa leitura da realidade, não é como o mundo vê, não é como o mundo constrói. A realidade é como a palavra de Deus revela. Obra de Deus. Tremendo. O casamento então é divino, sagrado, e é o meio pelo qual o homem é abençoado na terra. Instrumento de Deus. Quando o homem não entende assim, ele é infeliz. Mesmo que ele se acha, entre aspas, feliz. Mas não havendo Deus, não há plenitude de felicidade. Em nenhuma situação humana onde não houver o Senhor. Por exemplo, a própria geração de filhos é uma dádiva de Deus. Deus criou homem e mulher, abençoou e disse: crescei e multiplicai-vos e enchei. Isso é divino, isso é sagrado, isso não é coisa do ser humano. Ter a experiência de gerar filhos, a paternidade, a maternidade, que hão de glorificar o Criador, é um dom. É um dom precioso que Deus concedeu ao ser humano. Isso não pode ser desprezado, nem descartado como uma mera opção, como um projeto pessoal de ter filhos. Não, isso é algo sagrado, é graça para o casal, completo casal, e Deus é glorificado nos filhos. Há um texto que diz assim, os irmãos sabem, Salmo 127, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. O crente enxerga assim. Então o filho não é um peso, o filho não é um problema,
Para o crente, o filho é uma bênção. Pertence a Deus. Precisamos rejeitar, meus irmãos, todos os pensamentos e ideologias não cristãs. A nossa sociedade está bombardeando com uma cultura não cristã sobre lar, família, casamento e filhos. O tempo todo, em todos os instrumentos possíveis. Nós somos crentes, temos que lutar contra isso. Estão atacando a instituição do casamento como algo sagrado. E a importância da geração de filhos como uma dádiva do Criador. Nós, como cristãos, precisamos celebrar a nossa família com gratidão e adoração ao Senhor. E agradecer todo dia. Obrigado, Pai amado, pela minha esposa, pelo meu marido, pelos meus filhos, pelo meu lar. Pode ter problema, perrengue, dívida, compromisso, boleto, seja o que for. Mas você tem que todo dia agradecer. Obrigado, Senhor, pela minha casa, pela bênção do Senhor no meu lar. Nós somos crentes. Nós temos que orar e interceder. E agradecer a Deus. Mas a família cristã, por mais sólida e firme que seja, e sim cremos que somos, nos esforçamos para ser, enfrentamos muitos desafios hoje em dia, para preservar a unidade da família, preservar a santidade da família. As lutas são grandes, os desafios são enormes. As tentações para separar um do outro, afastar, esfriar. Podemos identificar alguns problemas, irmãos, que desafiam a harmonia do casamento e a relação de pais e filhos. Eu quero identificar algumas coisas, algumas pequenas coisas, todos nós sabemos. Nada que você não saiba. Coisas que aproximam casais, que afastam casais, que aproximam pais e filhos. Eu quero levantar alguns pontos aqui. Por exemplo, o mau uso do tempo em primeiro lugar. A falta de um tempo de qualidade entre os casais, muitas vezes é um problema. Às vezes estão juntos, mas não desfrutam juntos com alegria o tempo que tem. E a vida vai passando, e o tempo vai correndo, e a gente vai deixando cair numa rotina e numa mesmice a vida conjugal e a vida familiar. Então, mau uso. Temos que aproveitar cada momento que temos como casal, como famílias, com os filhos, da melhor maneira possível, com alegria, desfrutando isso. A falta e o mau uso do tempo distancia as pessoas. Temos uma questão hoje em dia que é novidade, de um tempo para cá, e tem sido um problema, que são as redes sociais. Ele por si só é um tema, né? Ele por si só é um tema enorme. Então eu vou só pontuar aquilo que nós sabemos. Quantos problemas de relações quebradas por causa das redes sociais, por causa dos problemas criados. Vivemos tempos onde a comunicação digital facilita a interação entre os indivíduos em qualquer lugar do mundo, mas o mau uso dessas ferramentas de comunicação, devido ao egoísmo dos homens, à falta de sabedoria, a prudência, o discernimento, as pessoas não têm limites, não sabem com prudência o que postar, o que dizer, com quem falar, e às vezes, é uma terra sem fronteiras, e às vezes os crentes dão mau testemunhos, de ver escândalos na internet, de irmãos que falam, meu Deus, olha, fiquei sabendo de tal irmão pela internet. As pessoas às vezes abrem o coração, querem desabafar sua amargura, sua mágoa com outras pessoas, e usam os caminhos sociais. Desgraça, mau testemunho para o Evangelho de Cristo, muitas vezes, a falta de sabedoria. E às vezes quando numa própria casa, um está num quarto, o outro está no outro quarto, e os dois casais estão se conversando pelo celular, mandando mensagem, tudo bem aí, né? E o outro responde lá da cozinha, está tudo bem aqui. Aí fica aquela relação muito interessante, né? Parece engraçado, mas na verdade nós estamos nos distanciando de uma relação pessoal, interativa, de tocar, de ouvir, de ver, de abraçar. Um outro fator, assim, entre tantos, eu só alistei alguns poucos, a comunicação. Às vezes a comunicação entre os cônjuges não foi muito amadurecida com o tempo, não foi assim tratada com carinho, a forma de conversar, de dialogar, de compartilhar os problemas da vida um com o outro. Não criaram um mecanismo de um bom diálogo, desde o namoro, muitas vezes. Entraram num casamento, muitas vezes, com uma relação, uma comunicação básica,
protocolar, superficial, se acomodaram. Às vezes a conversa é: você foi, você pagou, você pegou, você buscou. E as discussões são geradas: você não pegou, você não pagou, você não buscou. Quando devia ser: como você está se sentindo, o que você pensa, qual é a sua opinião. Não perguntamos mais assim essas questões mais do sentimento para entrar no coração do outro. A comunicação às vezes está falhando muito. É muito sutil, gente, né? A gente vai: mas pastor, está tudo bem em casa, a gente se dá bem, a gente se dá bem em casa. É porque já se acostumou também, né? A gente se acostuma com o que é ruim também. Muitas vezes, e não pensamos: nossa, não poderia ser melhor, poderia ser melhor. Bom, um outro fator que pensar, o trabalho, até o trabalho pode ser um problema. Quando somos tomados pelos pensamentos de uma sociedade materialista, cujo fim, o propósito da vida é sucesso, realização, conquista, bens, ter, possuir, alcançar. Essa é a nossa cultura, né? Alcançar, qual o objetivo, qual o próximo passo. E às vezes nós nos tornamos escravos do trabalho. Esquecemos que tudo que temos e alcançamos mesmo, e, né, Deus dá tudo que nós temos, né? É a providência e a bondade de Deus. Amém, irmãos? Tudo que nós temos e alcançamos na vida é pela misericórdia do Senhor. Tudo. Às vezes nós esquecemos da providência. Deixamos de ser mordomos de Deus e fazemos até do trabalho mais um ídolo na vida. Certamente isso vai afetar a relação familiar de alguma forma. Não permita que isso seja um problema na sua casa. Priorize a sua família acima de tudo, meu irmão. Acima de tudo. Primeiro lugar, se você vai fazer uma lista de prioridades, assim, vamos dar uma pirâmide, né, de valores. Família, lógico, Deus acima de tudo, obviamente, Deus acima de tudo, né? E depois, família. Cuida da sua família. Proteja a sua família. Ame a sua família. Aí eu elenquei 2 itens aqui que tem a ver com essas questões, né, dos problemas que aproximam. O que vai aproximar mais a família? 2 coisas são fundamentais: o relacionamento com Deus e o relacionamento com a igreja. Para o crente, para vencer esses problemas externos, sabe, esses problemas externos da vida, é você fortalecer a sua fé com Deus, e como consequência da sua fé fortalecida, sua vida de serviço ao Senhor na comunidade da fé que é a igreja. Então o relacionamento com Deus tem que ser a base do casamento, da família, do lar. Isso vai marcar tudo, uma vida de devoção, piedade, marcada por uma vida de oração, meu irmão, minha irmã. Vida de oração, vida de leitura da palavra, de adoração ao Senhor, individual. Você é crente, você não ora só na igreja, você não só lê a Bíblia na igreja, você é crente, você tem que fazer da sua vida uma vida de adoração ao Senhor, sua relação com Deus acima de tudo. Consequentemente, a sua relação com Deus, como fruto disso, é você estar engajado com a igreja. Você é crente, então você tem uma vida com Deus, né? Você ora, tem a sua vida com Deus. Pastor, eu leio a Bíblia todo dia, né? Amém, é assim mesmo, é um bom crente. E vai para a igreja. Sempre vai para a igreja. Ama a igreja. Ama a igreja. Ama a comunidade da fé. Tem prazer e alegria estar na casa do Senhor. Salmo 122:1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Isso é lá do Antigo Testamento. É quando Israel, nos cânticos de romagem, né, iam nas suas viagens e peregrinações até Jerusalém. Havia anseio. Iam em grupo, cantando nas montanhas de Israel, com anseio de ir para Jerusalém. Porque eles não iam todo domingo, eles iam algumas vezes no ano. Mas quando iam com alegria. Meu Deus, como isso está faltando hoje em dia. Esse entusiasmo natural. Chegou domingo, é o dia de ir na casa de Deus.
Não tem nada mais importante no domingo do que ir na casa de Deus. Nós estamos trocando hoje em dia, porque o mundo está jogando um monte de coisa em nossas agendas pessoais, agendas sociais, enfiando coisa em nossa vida. Estão esfriando a nossa fé. Estamos nos tornando crentes superficiais, seculares. Seculares. Hoje dá, mas se não der também, não tem qual problema. O importante é que estou bem. Pastor, eu estou bem. Não gostamos tanta desculpa que a gente aprendeu a dar para os irmãos, para a igreja, para o pastor. Nós invertemos nossas prioridades. A casa de Deus já não é mais um lugar sagrado que a gente tem vontade de estar, ouvir a palavra, adorar, cantar, encontrar o irmão, a irmã, ter aquela alegria, entusiasmo. Isso tem que ser voltado. Isso tem a ver com a família, famílias crentes, famílias espirituais, porque nós não estamos mais sendo famílias espirituais nem crentes. Porque o culto não está lá em casa mais. O culto não está mais. Não é à toa que o culto na igreja não tem tanto lugar, porque já na vida pessoal já não está. Mas quando voltar a nossa vida com Deus, meu amado, tudo muda. Há um sentido maior em todas as coisas. Que prazer estar aqui. Que prazer viajar 200 quilômetros, 2h30. Ainda bem que eu dormi a tarde toda. Mas que prazer estar aqui com os irmãos nesta noite de sábado, que vocês separaram para vir na casa do Senhor. Que prazer para ouvir não ouvir o pastor Francisco. Vocês não vieram para ouvir o pastor Francisco. Nós ouvimos para juntos ouvir a palavra de Deus. Amém, irmãos? Porque precisamos, Deus tem que tratar nossas famílias. A sociedade está doente. A sociedade está doente. É um vazio tremendo. Jovens se perdendo, uma geração buscando sentido na vida, em coisas que não têm sentido nenhum. É no hedonismo, na existência, nas drogas, na bebida, no prazer. A sociedade está doente. A cura para a sociedade é o Evangelho de Jesus Cristo, que sai aqui da pregação de famílias cristãs comprometidas. A esperança da sociedade é a igreja, no Evangelho de Jesus Cristo, vivido por ela e proclamado por ela, e nossas famílias. Por isso eu quero, no entendimento do tema que o pastor deu, né, como enfrentar esses desafios. Eu pensei em duas coisas, reverendo Gerson. Como enfrentar esses desafios que estão querendo derrubar a nossa família, querendo atacar nossa casa, querendo nos afastar da igreja. Nossos moços chegam numa fase de vida, de experiência, que chegam na universidade, começam a ter crise existencial e crise de fé. Crise de fé. Nos surpreendemos com aqueles que nós chamamos, nossa, é filho de um presbítero, filho de um pastor, mas tendo problemas, e tem problemas, porque são questões pessoais, individuais com Deus. São questões sérias, que nós enfrentamos hoje em dia. É uma batalha, amados. Por isso a importância de um trabalho como esse do pastor Gerson, da Raquel, a mentoria das famílias. Precisamos fortalecer a família. Amém? Como enfrentar isso? Eu creio, pastor Gerson. Fortalecer os casais. Isso aqui é um instrumento para fortalecer os casais. Porque, irmãos sabem disso, aqui nós estamos trazendo nada de novo para vocês. Nada que vocês não sabem, conhecendo a palavra do Senhor. Nada que nós não saibamos. Mas precisamos ser relembrados, exortados, admoestados, ensinados pelo Espírito Santo de Deus a praticar esse evangelho que nós conhecemos. Por isso eu proponho duas respostas, como enfrentar esses desafios. A primeira delas é preservando a harmonia no casamento. Como enfrentar isso? Preservando a harmonia no casamento. Como enfrentar as lutas da vida? Fortalecendo o casal. Casal crente, que vive o evangelho, que casou diante do ministro, recebeu a bênção de Deus, e tem que viver essa fé que prometeu, quando um ou outro falou, eu vou cuidar de você, até morrer, e recebeu a bênção,
se comprometeu a viver nesse evangelho, na palavra de Deus, e muitas vezes os casais se esquecem disso. Então precisamos enfrentar isso preservando a harmonia. Aí eu alistei aqui alguns itens que eu considero assim apenas sugestões. Pastor, então como preservar a harmonia no casamento? Bom, podemos dar uns 50 pontos aqui, né? 50, mas eu fui bonzinho e coloquei 7, tá? 7 aqui, os outros 43 fica para quando eu voltar. 7 princípios apenas dicas, tá? Para a gente fortalecer a harmonia no casamento. A primeira delas eu coloco assim, ó: preservando sempre a amizade. Preservando sempre a amizade. Casamento não é uma instituição formal, é uma instituição de dois seres que amam um ao outro, dizem amar um ao outro e cuidar um do outro. Então isso envolve duas coisas que tem muito a ver com Gênesis 2, né? E serão uma só carne, não é assim que fala lá? Deixará pai e mãe, e serão os dois uma quê? Uma só carne. Uma só carne. Isso é um princípio cristão tremendo, profundo. Companheirismo, é junto, é parceria, é junto. Casamento é assim. Nós vamos decidir juntos, nós vamos escolher juntos, nós vamos viajar juntos, nós vamos planejar porque nós somos amigos. Porque eu tenho você para chorar, eu tenho você para compartilhar, eu tenho você para murmurar, eu tenho você para reclamar, você é meu amigo. O marido tem que ser o melhor amigo da esposa, a esposa a melhor amiga do esposo. Não tem isso de um casamento ter alguém, um amigo de fora, que é mais importante e íntimo. Nós somos um casal. Há companheirismo, há parceria, não há segredo. Os dois sofrem juntos, crescem juntos, aprendem juntos, constroem juntos e juntos, porque são amigos. Provérbios 17 diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Provérbios 15:30 diz: o olhar do amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Como é bom você ter no seu parceiro aquele que vai te trazer o consolo nas suas horas de tristeza, angústia e aflição. É o parceiro que vai te apoiar quando você está triste, abatido, deprimido. É o parceiro que vai te levantar. É sua esposa, é seu marido. Às vezes você não teve rumo, você está, né, chateado, esmorecido por alguma questão e problema da vida. Aí quem que vai te levantar? É aquele que está, aquela e aquele que está do teu lado. Fala: bem, é assim que você chama o seu marido? Bem, vai dar certo, nós vamos conseguir. Ela fala pela fé mesmo, né? Mas tudo bem. Mas ela fala, porque isso é amizade, é companheirismo, tem que ser preservado, gente. A gente não podemos nos afastar da vida conjugal, tem que viver os problemas juntos. Nós temos que ser mais amigos, reforçar isso daí. Não tem que ficar compartilhando seus problemas com a vizinha, com o vizinho, com o parceiro, com a avó, com a sogra, com o sogro, com a cunhada. Isso aí vai, se a coisa não estiver resolvendo mesmo, se for para um problema extremo, mas você vai resolver isso em casa. É em casa. Meu Deus. Às vezes nós extrapolamos isso, nós passamos por cima da pessoa amada, muitas vezes. Tem que preservar a amizade. 2, tem que desenvolver uma comunicação saudável, aberta, sincera. Tem que trabalhar sempre isso. Vamos conversar sobre tudo e resolver junto, e sem agressão, e sem palavras duras, e sem cobranças, e sem apontar o dedo e falar: eu não te falei, né? Aquelas coisas todas, né? Não, nada disso, é uma comunicação boa. Provérbios 15:23 diz: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo quão boa é. Responder antes de ouvir é estultice e vergonha. Provérbios 18:3. E Provérbios 24:26 fala: como beijo nos lábios é resposta com palavras retas. Vejam, primeira coisa, companheirismo, amizade. Segundo lugar, uma comunicação sincera, aberta, saudável. Terceiro lugar, respeito. Não pode faltar no casamento, né? Nunca.
desde o namoro, vai do namoro, vai e vem. Você pode estar que nem eu e a Vera, vamos fazer 38 anos esse ano, né? É muito tempo. Jesus amado, um prêmio para ela, né? Fora os anos, né, de namoro, né? Então vamos para 40 anos que estamos juntos assim. Isso é uma bênção de Deus. O que é importante, eu quero ressaltar porque eu lembro o tempo de casamento, o respeito de um para com o outro. Respeito. Respeitar os limites, as fronteiras, a esfera, a privacidade, a liberdade do outro. Respeitar o outro. Respeitar no trato. No trato de um. Nunca passar a esfera do desrespeito, de falar mais alto, ou ofender, ou agredir. Jamais! Jamais! Meu Deus! A gente vê no mundo, né? No mundo que está. Quanto problema de violência doméstica, é um negócio assim assustador. Pastor Gerson trabalhando na escola, sabe a realidade daquelas crianças e adolescentes ali, quantos lares, né? Quantos lares com problemas seríssimos, famílias desestruturadas, porque a sociedade está moral e espiritualmente desestruturada. Então não há respeito. Todo dia o irmão vê, é uma notícia de feminicídio, é o ex matando, por causa de uma coisa qualquer, meu Deus do céu, todo dia, no Brasil, né? Pelo menos é o que vem à tona, fora o que não, né, não é nem é divulgado. Essa sociedade violenta, onde a mulher é pisada, maltratada, desrespeitada, humilhada, violentada, abusada. Mas isso não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é isso aqui, são vocês, somos nós. É o padrão de Deus, são casais abençoados por Deus, onde há um respeito grande pela pessoa da esposa e do marido. Isso é coisa de Deus. Efésios 5,33 diz assim: não obstante vós, cada um per si, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. 1 Pedro 3,7, irmãos conhecem o texto, diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a mulher como parte mais frágil. Não é que sentido que ela é inferior, é que ele tem que protegê-la, cuidar, que ele é esposo. Tratai-a com dignidade, pois sois juntamente ao texto, herdeiros da mesma graça, para que não se interrompam as vossas orações. Tratar com dignidade a esposa, tratar com respeito o marido. Nisso de respeito, a esposa nunca fale mal do seu marido, ou o esposo fale mal da sua esposa, em nenhuma situação, nem familiar. Encontro de família, né? Aquela almoção de família. Aí sai aquela brincadeira e aquela crítica velada numa palavra. Nunca, irmão, irmão, nunca exponha sua esposa ou seu marido em nenhuma situação constrangedora. Nem por, entre aspas, uma brincadeira, uma provocação. Cuidado, que você pode magoar o coração de uma esposa e do marido, por causa de uma falha individual, uma brincadeira sem graça. Então nós temos que respeitar sempre. É um princípio de Deus. 4, devemos caminhar com objetivos comuns. Casamento assim, nós somos parceiros, nós somos uma só carne, nós temos um objetivo comum como família. Tem que ter um alvo comum, tem que conversar, vocês dois têm que conversar. O que nós queremos para a nossa família? Nós não somos apenas assim, sócios de uma empresa, tá bom? Casamento não é isso não, né? Somos dois sócios de uma empresa, que tem ideias diferentes. Casamento não, é diferente. Nós somos parceiros, nós somos uma unidade. Filipenses 2 e 4 diz uma coisa interessante, fala sobre a unidade da igreja, mas serve para a família. Diz Paulo: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Isso está falando da unidade da igreja. Humildade do cristão. Mas isso serve para tudo na vida. E começa em casa.
Se a gente é um bom crente, a gente é crente em casa, primeiramente. Você é um bom crente, você é marido, porque você é bom crente, você ama, você trata com respeito e você serve a sua esposa. E você ora por ela, você é o sacerdote do lar. A esposa é uma boa crente, então ela ama o marido, ela cuida do marido, porque ela é cristã. Não é porque o marido merece. Às vezes tem alguns maridos que, né, eu já te falava, tem alguns maridos que tem umas lutas por aí, tem irmãs, tem problemas. Nem sempre é perfeito. Nem sempre é perfeito. Mas você é crente. E você vai ser uma esposa fiel, que ama, que cuida, que respeita. Aí é o quinto ponto. Tem um objetivo comum, você vai cuidar um do outro, vai cuidar sempre um do outro. Fisicamente, você vai cuidar, tratar, no momento de dificuldade, doença, enfermidade, na saúde, emocionalmente, você vai cuidar. Temos que cuidar um do outro. Nós prometemos isso quando casamos, não prometemos? Nós vamos cuidar de você, um de você, até que a morte nos separe. Acho que esse é o principal papel de um cônjuge. Cuidar do outro, proteger o outro, atender a necessidade do outro, estar ao lado do outro. Às vezes uma flor é legal, um bombom vai ajudar, um perfume então nem se fala. Mas se isso não for associado com estar presente e abraçar e cuidar todo dia, e a mulher saber, meu marido me ama, ele cuida de mim nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Temos que cuidar. Efésios 5:25 fala: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Colossenses 3:18 diz: esposa, sede submissa ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Assim como Cristo amou a igreja e deu sua vida em razão desse amor, o casal deve aprender desse amor sacrificial e abnegado de Jesus Cristo. O amor não é essa coisa romântica que a gente vê na poesia, nas músicas, nos livros, nos filmes. Que bonito. O amor não é isso não. O amor não é só isso não. Isso aí é um lado meu, né, pitoresco. O amor é muito mais. O amor é compromisso. O amor é decisão. Às vezes você não está bem, fala, mas você não está bem. Você está com problema pessoal, problema no trabalho, você está emocionalmente quebrado, mas você vai estar cuidando da sua mulher. Você não vai cuidar quando você está, hoje eu levantei bem, né? Nossa, que dia bonito, estou ouvindo os passarinhos. Hoje está legal, hoje eu vou trazer algo para o meu marido. Sabe, tem dia que você não vai levantar ouvindo o passarinho. Mas você vai cuidar do seu marido e você vai amar, porque amar não é só essas emoções e sensações. Amar é muito mais do que isso. É fazer o que tem que ser feito. É fazer. Nós vemos numa sociedade, né, que está dando muita ênfase, sabe o quê? Sentir. Né? Até na igreja hoje em dia é assim. Hoje eu senti Deus falando. Hoje, sabe, é uma cultura assim hoje de culto, onde Deus não está no centro, mas está o homem no centro. Aí ele vai para a igreja para sentir alguma coisa. Hoje não foi bom, hoje não falou comigo. Mas essa experiência do sentir sensorial é o que a gente quer lá para o casamento. A gente quer sentir felicidade. Você não está mais me fazendo feliz. Eu não estou sentindo alegria com você. Você já não me faz mais bem. Aí começa a ir lá fora, procurar conselho lá fora, falar, olha, você está errado. Então, ó, se fosse você, procurava resolver a tua vida. Vai buscar felicidade em outro lugar. O importante, né, nessa cultura aí, você tem que ser feliz, é sentir. O casamento cristão não é assim não, é compromisso. O amor do crente é assim, eu amo você, com chuva, com tempestade, com sol, com alegria, com primavera, com flor, ou não, mas eu amo você. Na hora da dor, da dificuldade, do aperto, do coração apertado, eu amo você. Não é porque eu sinto, porque eu amo você, eu decidi isso na minha vida. Isso faz diferença, amados. É o cuidado
É o amor de Cristo para com a igreja. Sabe como foi o amor de Cristo para a igreja? Ele foi até a cruz e morreu pela igreja. E assim é o amor sacrificial. É o amor ágape. Maridos, amai vossa esposa como Cristo amou a igreja. É morrer. No sentido de sua vontade, seu querer muitas vezes, seu sentimento muitas vezes. É morrer como Cristo, para poder entender isso. Bom, vamos terminar. Ponto 6, como mais um princípio, né, para preservar a harmonia no casamento, é alimentar, obviamente, o romantismo no casamento. Aí, depois do que eu falei, né, eu não inverti a coisa. Aí depois de tudo que eu falei, né, que amor é isso, né, agora sim, o amor também é cuidar, é agradar, é satisfazer. É ter esse cuidado com o seu jardim, regar o seu jardim. Não deixar que o casamento esfrie, esmoreça, perca, né, a alegria. Ou seja, você festejar as coisas simples, festejar os aniversários, os encontros, festejar qualquer coisa. Não tem motivo para festejar? Vamos festejar, vamos comer fora hoje. Vamos na praça, vamos tomar um sorvete. Não importa. Mas é alimentar o romantismo. Fazer coisas juntos, em comum, como casal. Não é só as coisas da família, as coisas dos compromissos. É sentar às vezes no sofá os dois. O que nós vamos fazer agora? Nós dois, o que nós vamos fazer? Uns gostam de filme, outros gostam de dorama, outros gostam de ouvir música, não é assim mesmo? Cada casal tem sua loucura, né? Então cada casal tem o seu jeito, cada casal tem o seu código. Mas o importante é assim, vamos fazer coisas que nós gostamos de fazer juntos. Não existe uma tabela, não existe uma caixinha, né, uma caixinha fechada do que é o ideal. O que é bom para mim e para a Vera é diferente do que é bom para o Gerson e para a Raquel. É diferente, cada casal tem seu jeito, seu gosto, seus códigos. Então cuidem disso, você sabe do que ela gosta. Você sabe do que agrada a ela. Você está na rua lá, você está indo para casa e você fala, olha, eu passei e vi um negócio que eu sei que ela gosta, lá a coisa mais boba, aquele docinho, aquela fruta, aquela coisa lá. Aí você passa lá e traz, eu trouxe aqui por sua causa. Aí ela já derrete, né? Fica a dica. O marido também tem aquelas coisinhas que ele gosta, não tem? Tem, e você sabe, viu, minha irmã? Não se você de teimosa, não. Você sabe aquelas coisinhas que ele gosta, então faça isso, não espere a data do aniversário dele, né? Faça isso, cuide assim, coisas, sabe assim, nós temos que trazer assim mais leveza para o nosso casamento, as coisas não estão fáceis, né, gente? É uma vida difícil, tanto, né? É trabalho, filhos, escola, né? Tanta coisa, a demanda da gente não é fácil, né? Que às vezes a gente não se apercebe que nós não estamos cuidando da flor do nosso jardim. Não deixe o tempo passar. Irmãos, em nome de Jesus, se Deus me trouxe aqui, tão longe, pela sua providência e graça, que seja pelo menos dizer isso, meu irmão, não deixe o tempo passar, cuida do seu marido, cuida da sua esposa, cuida dela, para a glória de Deus. Abraça, beija, ama, diga que você ama, fala do seu jeito, cada um faz do seu jeito, mas faça-o sentir o quanto ele e quanto ela é importante na tua vida. Lute pelo teu casamento, amém? Lute, a batalha é grande, gente, não é fácil, então alimente o casamento. Há um texto que eu acho muito legal, Provérbios 5,18, diz assim, seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. A nossa esposa sempre será a alegria da nossa mocidade, nosso prazer, amém? O tempo passa, as coisas vão aumentando, coisas vão aparecendo, a gente já vai mudando, o tempo vai passando, né? Gente, o tempo passa, mas
o carinho e o amor que a gente tem pelo nosso cônjuge não pode passar. Tem que ser melhor. Tem que ser melhor. Muitos irmãos aqui acho que já casaram filhos, né? Já estão com os netos, né? Alguns já têm seus netinhos, né? Seus netinhos. E aí? Eu passei por essa experiência esse ano passado. Casei minha filha e no mesmo mês nasceu minha neta. Aí ficamos sozinhos lá em casa. Né? Aí os irmãos chegam lá, piedosamente, pastor, nossa, é difícil, né? Como é que está aí a síndrome do ninho vazio? Eu falei, meu irmão, está uma bênção, está maravilhoso. Eu estou feliz da vida. Nós estamos felizes. Nossos filhos casaram bem, estão fazendo aquilo que, né, que Deus planejou para eles, e agora nós estamos curtindo uma fase nova da vida. De novo, sozinhos, né? E como é que fala? Se adaptando novamente a isso. E não tem nada de, sabe, triste, né? Ficar pesado, que saudade, né? Nada disso. Gente, a gente é muito nesse sentido, né? Muito escravo de alguns pensamentos. Não, é alegria, é felicidade. Alegre-te com a mulher da tua mocidade. Essa é nosso prazer no casamento. Isso a gente não pode roubar. Não deixe que nada roube isso da tua casa, amado. Teu marido já não é mais aquele homem, né, de tantos anos atrás. Mas é teu marido maravilhoso. É teu príncipe encantado. Você consegue enxergar com teu olho da fé? É teu príncipe encantado. Olha, gostei de ver. Está bem na fita, Cristiano. É isso mesmo. E para finalizar, além de preservar a amizade, a comunicação, o respeito, os objetivos, o cuidado, o romantismo, é desenvolver a vida espiritual em família sempre. Ou seja, não haverá nada disso, não haverá comunhão, harmonia, romantismo, se Deus não estiver presente. Não há plenitude, nem segurança, nem vitória, se Deus não estiver presente. Então, tem que abençoar, fazer do lar, fazer da casa uma igreja. Nossas casas têm que ser pequenas igrejas. Nós já vivemos em casa o que vivemos com Deus, em casa. Depois nós nos reunimos na comunidade com outros irmãos que vivem a mesma fé. Mas a nossa fé tem que começar lá em casa. É no culto, na adoração, Deus presente. Na vida diária, na educação dos filhos, na conversa com os filhos, é Deus presente. Nós amamos a Deus acima de tudo, e os filhos veem na gente que nós amamos a Deus, que Deus está em primeiro lugar, que a obra de Deus está em primeiro lugar, que a palavra de Deus está em primeiro lugar, e os filhos vão vendo na gente que nós somos crentes. Começa em casa. Temos que desenvolver objetivos na vida espiritual. Só nisso tem tantas coisas na condução do sacerdócio do lar, né? São dois textos interessantes, que é Josué 24:15, que diz assim, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi a fala de Josué, né, pastor? No momento crucial da história, estavam tomando posse da terra. Deus deu a terra, conquistaram a terra, cercado de nações, dos cananeus, todos pagãos e idólatras. Vieram do Egito, uma nação pagã e idólatra. Aí Josué confronta o povo. Precisamos renovar a aliança de Abraão. Vocês estão prontos? Vocês vão servir a quem a partir de agora? Que coisa séria, até para a família cristã hoje em dia. Quem que nós vamos servir? São os deuses desse mundo? Os prazeres, o dinheiro, os bens, a felicidade, a prosperidade, os deuses desse mundo? Nosso padrão vai ser materialista? Não, nosso padrão é Deus. Nós vamos servir a Deus, o Deus de Israel. Vamos ensinar os nossos filhos a temer ao Senhor, a lei do Senhor, a palavra do Senhor e amar o Senhor, conforme Deuteronômio capítulo 6, porque as palavras do Senhor estão no nosso coração. Vamos fazer da nossa casa um lugar de adoração, lugar de ensino, lugar de comunhão, lugar de celebração ao Senhor. E nosso Senhor aprender desde cedo, depois cada um vai decidir, no tempo de Deus, a sua vida espiritual. Mas no que depender de nós,
tiver ao nosso alcance, fazer de nossa casa um lugar especial onde Deus reina, onde não há ídolos, onde não há pecado, onde nós somos relativistas, onde nós nos conformamos com o mundo. Nosso lar, Deus tem que estar em primeiro lugar, a palavra de Deus em primeiro lugar, e nossos filhos veem isso, sentir isso em nós, a nossa convicção, a nossa firmeza. Chega no domingo, nós pegamos a palavra de Deus, colocamos a família no carro e vamos para a igreja, com alegria, com prazer, e vamos servir ao Senhor, como fez Josué, como nós temos que fazer. Só famílias fortes espiritualmente enfrentarão os desafios desse mundo tenebroso. Tenebroso. Vemos uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual. Às vezes as armadilhas desse mundo estão seduzindo nossos adolescentes, nossos jovens. Com toda uma cultura, com todo um pensar, com toda uma ideologia. Nosso papel como líderes e como pais é criá-los para Deus, ensiná-los a temer o Senhor. Pastor, mas como é que a gente faz isso? Olha, senta com eles, conversa com eles regularmente, abre a palavra, ora com eles regularmente, e no seu papel interno, pessoal, você intercede todo dia pela salvação dos seus filhos. Porque não tem coisa mais importante nessa vida. Não tem coisa mais importante nessa vida do que a salvação em Cristo Jesus. Não tem. Não é carreira não, viu? Não é carreira. Não é a boa carreira, a boa empresa, a boa profissão. Agora está bem. Mas sem Deus ninguém está bem não, viu? Sem Deus ninguém está bem não. Então o maior legado para os nossos filhos é serem salvos em Cristo Jesus para a eternidade. E eles serem salvos e casarem com pessoas salvas e gerarem filhos para a glória de Deus, e os filhos gerarem filhos para a glória de Deus. Conforme o Salmo 128, e verás os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. É a promessa de Deus. Não sejamos tomados pelos pensamentos e a cultura da prosperidade, do dinheiro, do sucesso, da riqueza. Isso aí não vale nada. Nosso maior legado para os filhos não é material, não é o que você vai deixar para eles materialmente. Isso não é nada, não é terreno, casa, lote. O que você vai deixar para ele é a fé em Cristo Jesus, é a esperança eterna. É assim que nós lutamos com os desafios do nosso mundo, preservando o nosso casamento, desenvolvendo objetivos espirituais em nossa vida espiritual e em nossa casa. Como o Salmo 128, 1 e 2 diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Aí continua, você já sabe: tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Verás os filhos dos seus filhos, e paz sobre Israel. Que salmo lindo, né? Que poesia da família. E assim eu termino essa nossa reflexão de hoje. O crescimento espiritual é essencial no casamento sadio. É necessário compartilhar a prática da oração, meditação, edificação na palavra e disposição para servir ao Senhor. Que Deus nos abençoe, amados. Que em sua graça Deus fortaleça nosso casamento, a nossa fé, nossa família. Que Deus guarde e livre nossos filhos. E que Deus nos aproxime cada vez mais como casal, com amor, com harmonia, debaixo da graça do Senhor. Vamos orar? Vamos curvar as nossas frontes. Vamos ter